Saúde e vida. Recebemos agora a Larissa Milhomem. Doutora Larissa, seja muito bem-vinda, psicóloga, e vai conversar aqui com a gente, esclarecer alguns pontos. E eu começo lhe perguntando a importância de falar-se sobre saúde mental. Boa tarde. Boa tarde, Nájila. É muito importante a gente estar aqui falando sobre saúde mental, visto que é uma temática, né, que cada vez mais é imprescindível para a nossa sobrevivência até. E o quanto a gente tem visto que nós temos sido impactados, né? A gente já participava aqui no Brasil, a gente chamava assim, os especialistas em saúde mental, de uma epidemia em relação à saúde mental, já que era localizada aqui no Brasil, que a gente tinha altos índices de pessoas que já estavam adoecidas, sejam transtornos ansiosos, transtornos depressivos ou outros tipos de adoecimentos. E aí depois da pandemia, né, a OMS disparou esse alarme aí de aumento de aproximadamente 25% dos casos, né, a nível mundial. Aqui no Brasil também não foi diferente. E por conta de tudo isso que a gente vem, né, percebendo, é importante a gente estar falando sobre saúde mental, entendendo primeiramente o que é saúde mental, como é que eu faço, né, para prevenir, para promover, e aí em casos onde eu já estou adoecido, né, como eu buscar esse tratamento. Doutora, quais são os indicadores, quais são os principais sintomas de que eu devo procurar, de que eu devo buscar entender mais sobre saúde mental, ou de que eu devo procurar um auxílio para tratar da saúde mental? Muito bem. Eu digo muito que a gente não deve buscar saúde mental só quando a gente já adoeceu, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia do próprio médico, onde a gente tem comumente fazer check-ups, fazer exames. E muitas pessoas têm receio de buscar psicólogos, né? Porque tem ainda preconceitos, acredito que psicólogo é só para quem é doido, né? E eu falo que não, que você tem que buscar esse processo de autoconhecimento, de autocuidado, porque ali você vai começar a promover e prevenir, né, esse possível adoecimento mental, para que ele não chegue. E se ele chegar, para que você consiga rapidamente ali ter estratégias para diminuir, né, ou então realmente acabar alguns desses sintomas ligados aos vários transtornos mentais. E aí quando você me pergunta assim, quais são os principais indicadores, né? A gente não tem um único indicador. Então, eu vou trazer alguns gerais aqui que você pode ir identificando no seu dia a dia. São principalmente mudanças, né, no seu comportamento, como, por exemplo, mudanças no padrão de sono. E quando a gente fala mudanças tanto positivas como negativas, o acréscimo do sono ou a redução do sono, eu tenho dificuldade ali para dormir, para começar a iniciar esse sono. Ou então aquele sono turbulento, onde eu vou dormir, mas eu passo a noite toda acordando, e aí eu acordo com aquela sensação de cansaço, ou eu começo a reduzir a quantidade de horas, ou então, né, o contrário, onde eu começo a não querer dormir, ou dormir demais. Eu passo o dia querendo dormir no quarto, com sono, aquele sono sem fim. Alterações no nosso comportamento, a intensidade que a gente vivencia, as nossas emoções e sentimentos, porque emoções e sentimentos, a gente, né, tem algumas percepções erradas, de que a gente não pode estar triste, de que a gente não pode estar com raiva, e emoções são programas automáticos do nosso organismo, a gente não pode não estar triste, mas quando essa tristeza tem uma intensidade muito grande, ou então ela tem um tempo muito significativo na sua vida, né, pode também ser ali um sinal de um adoecimento, né? E aí é importante você buscar ajuda, seja de psicólogos, psiquiatras, ou então essa equipe multiprofissional que cuida dessa saúde mental, para identificar se realmente naquele momento você já apresenta algum diagnóstico ou não, né, para buscar ajuda. Doutora, a gente vê que é crescente a questão dos diagnósticos. Há um maior número de diagnósticos, ou é porque a gente finalmente consegue procurar mais por ajuda profissional? Essa é uma discussão ampla, inclusive na área de saúde mental. A gente vê aí a discussão principalmente olhando para essas duas vertentes, na verdade, né? Então, as pessoas estão buscando mais, sim, ajuda
em relação a essa saúde mental. Como eu falei, a pandemia ela potencializou esses problemas e as pessoas começaram a perceber a importância de buscar essa ajuda, que muitas vezes sozinhas elas não conseguiriam resolver alguma dessas questões. E aí essa busca constante fez com que eu começasse a descobrir que eu poderia ter, por exemplo, um transtorno depressivo maior, recorrente, um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno do pânico ou qualquer outro tipo de adoecimento. E também a gente percebe que essa busca muito incessante pelo diagnóstico, existe aí uma busca cada vez mais rápida de eu descobrir ali uma pílula, um remédio, para eu poder saber o que eu tenho e tomar ali aquela pílula, aquele remédio para eu poder ficar bom, né? Então há uma ânsia muito grande pelo diagnóstico. E esses diagnósticos em relação à saúde mental, eles são muito complexos e bem minuciosos. Então é preciso dar tempo para que se consiga fazer um diagnóstico realmente assertivo. Então, todos os diagnósticos, onde eles são dados muito rapidamente, né? Não estou dizendo que eles não são corretos, mas a gente tem que ter um cuidado, né? E é importante toda uma equipe multiprofissional, porque às vezes tem algum sintoma envolvido ali que pode identificar um diagnóstico, mas ser, né, um sintoma vindo de um outro adoecimento, a utilização, por exemplo, de medicações que interferem em sintomas, como eu trouxe para você, do próprio sono, né? Do humor e assim por diante. Então, há essas duas correntes assim em discussão na atualidade. E temos também alguns transtornos que trazem como comorbidade sintomas de outros, né? Hoje em dia, a gente fala assim que é bem difícil a gente ter um único tipo de adoecimento na nossa vida, né? Até porque nós somos seres muito complexos, não há uma divisão, né? Eu costumo dizer entre corpo e mente, né? Entre ali os pensamentos, entre a cabeça, o cérebro humano e o corpo. Então, quando eu estou adoecido fisicamente, eu começo a impactar em relação aos meus aspectos mentais, psicológicos. Então, é só a gente pensar, quando a gente está ali adoecido em casa, a gente costuma não ter energia para fazer as nossas atividades, a gente costuma estar com o nosso humor, né, as nossas emoções e sentimentos rebaixados, e isso pode vir, né, ou não, depende muito da intensidade do tempo, um adoecimento mental. E o contrário também, o nosso adoecimento mental também pode favorecer, né, o surgimento aí de problemas físicos, fisiológicos, realmente. E aí sempre há essa junção, né? E inclusive de transtornos mentais, o surgimento de um pode acarretar no aparecimento de outro. Então, eu tenho um transtorno de ansiedade. Então, eu tenho um transtorno de depressão, e aí, por eu não conseguir lidar com esse transtorno de depressão, transtorno depressivo, eu também posso ir adquirir um transtorno de ansiedade, né? Isso é bem comum, essa comorbidade. Doutora, falamos aqui mais sobre o autocuidado, como as pessoas podem se observar e quando deve procurar ajuda. E para quem consegue observar que uma outra pessoa, alguém que está do lado, alguém que mora junto, que convive, precisa de ajuda, como proceder, como agir nesses casos? Pronto, primeiro é entender que qualquer adoecimento, seja físico ou seja psicológico, a pessoa não escolhe, né? E a gente escuta muitas falas que fazem com que as pessoas que estão adoecidas se sintam ainda mais culpadas, se sintam julgadas por essas falas. Então é falta de trabalho, é falta de ocupação, né? Então esse tipo de fala acaba prejudicando ainda mais a saúde mental daquela pessoa. Ou então fala de como você tem tudo, né? Porque, eu passei por situações mais difíceis. Então a primeira coisa é a gente evitar esse tipo de fala. E a gente começar a ouvir aquela pessoa, né? Então, me fala, me conta o que está acontecendo com você. Às vezes, só a escuta faz com que aquela pessoa consiga falar sobre o assunto e, a partir dali, você consiga até direcionar essa busca de ajuda. Então, eu vou com você, o que você precisa? Você já procurou um psicólogo? Você já procurou um psiquiatra? Passar o contato, ajudar na marcação, né? Ir com aquela pessoa, para que ela consiga, muitas vezes, né, buscar essa ajuda. Mostrar interesse, né? Sim.
E para quem tem filhos adolescentes, pré-adolescentes, o procedimento deve ser o mesmo? Ou tem que mudar alguma coisa aí? Porque a gente sabe que é uma fase bem mais complicada, já é complicado lidar com a adolescência, porque é normal da fase, é uma ebulição de hormônios, é o momento que a cabecinha vai mudando. E quanto ao emocional, como lidar nesse momento? Pronto. É engraçado que muitas vezes, quando nós vamos ter filhos, nós não nos preparamos para isso. Então, quando a gente vai assumir um emprego, a gente se prepara, a gente estuda. Com certeza. E quando a gente vai ser mãe, vai ser pai, a gente não lê, a gente não pesquisa. E o desenvolvimento humano, ele é marcado por várias fases. E aí os pais estão habituados a ter uma criança em casa. Então, eles sabem lidar minimamente, né? Já tem com a criança, só que não é mais uma criança. E muitas vezes os pais querem lidar da mesma forma. E não, agora é um adolescente, que ele está passando por uma fase, como você pontuou, né? De ebulição de hormônios, uma fase de construção de identidade. E aí, quando ele vai começar essa subjetividade a construir, ele vai ter que experimentar, né, situações novas, ou seja, experiências que antes ele não tinha vivido, ele se propõe a viver, até para perceber, isso sou eu, isso não sou eu, e os pais não conseguem muitas vezes lidar por não entender essa fase do desenvolvimento e ajudar esse adolescente, né, a construir a sua identidade. Então, é importante, inclusive, que os pais também busquem ajuda para poder ter habilidades para poder lidar com esse adolescente. E o adolescente também se sentir necessidade, os pais também se sentirem necessidade desse adolescente buscar ajuda, é importante também que faça. Cuidar que a família toda se cuide. Que a família toda cuide da saúde mental. Falamos de muitas coisas aqui, doutora, eu quero que a senhora deixe aqui pra gente finalizar os tópicos mais importantes sobre saúde mental e sobre quando procurar ajuda para a saúde mental também. Pronto. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, Nájila, pontua que saúde mental é um estado de bem-estar, onde a gente consegue usar as nossas habilidades, as nossas competências para resolver os estresses cotidianos, né? Então, as situações adversas que vão acontecendo e que a gente consiga, né, mesmo diante de tudo isso, ser produtivos e contribuir com a sociedade. Então, só nesse conceito, a gente vê a presença do estresse, que ele é inerente à nossa vida, à vida humana, e que a gente precisa saber lidar com esse estresse. Então, como é que eu estou lidando com esse estresse? Será que esse estresse ao longo do dia, né, está me estafando, está me angustiando, está fazendo com que eu tenha um humor mais rebaixado, está prejudicando o meu sono? Porque tudo isso vai, ao longo prazo, podendo, né, me adoecer mentalmente. Então, que eu procure estratégias de autoconhecimento. Então, quem eu sou, qual é a minha história de vida, as situações que eu vivi e que eu estou vivendo, como é que elas impactam em mim, né? Estratégias de autocuidado, para, como eu falo assim, é como se fosse recarregar as suas energias, as baterias, né? A gente recarrega o celular e muitas vezes a gente não tem esse cuidado de nos recarregar. Com estratégias que pra gente, e aí não tem fórmula, cada pessoa, né, identifica situações que ela acredita que aquilo faz bem. Exemplo, eu gosto de malhar, eu gosto de ver natureza, eu gosto de assistir um filme, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de ler, né? Então, são várias estratégias diferentes de autocuidado que ajudam, né, justamente nessa regulação do estresse e melhoria do humor e do sono também, e vários outros fatores que podem ou não fazer com que esse adoecimento venha. Muito importante, doutora. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por esclarecer pontos tão importantes e também por falar de saúde mental, porque quando a gente fala em saúde mental já assusta, já associa-se a problema, a doença, e não. Saúde mental é importante como saúde física, como saúde. Saúde é saúde. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Nájila. Esse foi o nosso Saúde e Vida de hoje. Saúde e Vida.